Os grandes ensinos da Bíblia não podem ser percebidos clara e profundamente em apenas um ou dois versos. Eles exigem uma série de passagens interligadas coerentemente para o esclarecimento do assunto em questão. Um princípio hermenêutico ou interpretativo fundamental na compreensão da Bíblia é a inspiração de toda a Bíblia como palavra de Deus em todas as suas partes. 2 Timóteo 3, verso 16. Todo o Velho e Novo Testamento. E então encontrar-se-á a verdade de Deus, ao conferirmos coisas espirituais com coisas espirituais. 1 Coríntios 2, verso 13. Cristo aplicou esse método ao ensinar as Escrituras aos seus discípulos. Ele pegava um tema único e o expunha nas diversas partes da revelação. Lucas 24, verso 44. A doutrina do santuário é uma verdade que surge, primeiro, do santuário israelita, especialmente descrito nos livros de Êxodo e Levítico. Segundo, do livro de Hebreus, que esclarece a ligação tipológica entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Terceiro, das profecias de Daniel e de Apocalipse, que indicam o ministério celestial de Cristo, do qual o ministério levítico era apenas figura e sombra. E 4, dos ensinos didáticos de ambos os testamentos, concernentes ao plano da salvação e ao Evangelho. Considerando que o santuário terrestre era uma parábola complexa e uma prefiguração típica da obra de Jesus Cristo em favor de nossa salvação, todas as passagens da Palavra de Deus que tratam desse assunto são essenciais para uma compreensão plena e equilibrada desse assunto maravilhoso e importante. É na revelação que a doutrina do santuário celestial de Cristo ganha corpo e onde se pode perceber a profunda relevância de compreendermos esse tema. A Bíblia contrasta o sacerdócio celeste de Jesus Cristo com o sacerdócio terrestre dos levitas. O sacrifício de Cristo é visto como definitiva e radicalmente superior aos sacrifícios de animais, e coloca o ministério celestial de Cristo como eficaz em contraste com o sacerdócio ineficaz dos israelitas. Porém, essas diferenças não indicam que esses dois sistemas eram opostos, mas sim que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio efetivo, em contraste com o levítico, que era apenas didático e simbólico. As ligações entre os dois sistemas são revelados na Bíblia como ponto esclarecedor e importante na palavra de Deus. Isso fica claro diante dos seguintes fatos. Primeiro, o autor de Hebreus confirma com clareza a continuidade e harmonia entre os dois santuários, o santuário terrestre e o santuário celestial, através da tipologia. O santuário terrestre seria uma figura e sombra do santuário celestial, Hebreus 8, verso 5. Uma cópia que aponta para a realidade. Apesar das importantes diferenças entre as coisas do céu e as coisas da terra, os dois santuários eram tidos harmoniosamente em sua função de esclarecer a salvação em Cristo aos seres humanos. Segundo ponto, Hebreus 9, 23 diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esse é um argumento bíblico puramente tipológico e, em resumo, diz que, assim como o santuário terrestre necessitava de ser purificado por sangue, assim o santuário celestial também precisava ser purificado por sangue. Qualquer que seja a implicação da necessidade de purificação do santuário celestial, ela é considerada um fato claro na palavra do Senhor. Terceiro ponto. Já em Hebreus 8, verso 3, lemos: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O argumento aqui move-se do que acontecia na terra para esclarecer o que acontecia no céu. Assim como os sacerdotes da terra tinham dons e sacrifícios a oferecer a Deus, assim era necessário que o sumo sacerdote celestial também tivesse o que oferecer na presença do Pai.
É assim que sabemos que o santuário terrestre, com seus compartimentos e cerimônias, delineados conforme o santuário celestial, Êxodo 25:40, pode ser considerado instrutivo em esclarecer aspectos relevantes e essenciais do ministério sumo sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no santuário celestial. E é ao nosso grande sumo sacerdote que comparece diante de Deus em nosso favor agora que vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, obrigado pelas manifestações do Teu infinito amor na vida de cada um de nós. Ainda que sejamos pecadores e não mereçamos a Tua presença, a Tua palavra e o Teu amor. O Senhor, porém, tem manifestado esse amor, apesar de toda a nossa condição como humanidade. E nós agradecemos imensamente ao Senhor por isso. Pai, temos lutas e dificuldades neste mundo e necessitamos da unção do Teu poder e da verdade da Tua palavra para podermos tomar as melhores atitudes na vida. E pedimos que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor assim nos conceda a graça de seguirmos os Teus caminhos. Se temos falhado, pedimos que o Senhor perdoe cada um dos nossos pecados em tudo aquilo que temos errado diante do Senhor. E assim, Pai, pedimos que o Senhor escreva a Tua lei, a Tua graça e a Tua verdade no mais profundo do nosso coração, dos nossos relacionamentos e da nossa alma, para que sejamos prontos quando Jesus Cristo retornar nas nuvens do céu. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.